Olá, tudo bem, minha gente? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo, graças a Deus. Estamos aqui para contemplar mais um conteúdo online com vocês, tá? Hoje a gente vai estar falando de um assunto bem bacana, que é hipertensão, né? Que é uma doença crônica, que acomete o mundo inteiro, né? Uma doença muito comum na nossa população. Então, é importante a gente estar verificando, né, o conceito, os sinais e sintomas, o tratamento, né, e os cuidados que essa doença ela pode acometer, tá certo? Então, eu preciso que vocês olhem o material de vocês, tá? Vão para o capítulo 12, né, na página 53, tá certo? Eu preciso que vocês acompanhem para que a gente possa conseguir, né, contemplar o conteúdo online de forma mais tranquila, né? Já que vocês vão ler o conteúdo, fica bem mais fácil, certo? Então, vamos dar início ao nosso conteúdo online de hoje, tá? A gente vai estar falando sobre hipertensão, como eu já falei, sinais e sintomas, tratamentos, medicamentos que são utilizados, né? Quais são os cuidados que a gente deve ter, os fatores de risco, tá certo? Então, para a gente poder falar de hipertensão, né, a gente precisa primeiro entender o conceito, né? Como seria o conceito? Hipertensão, a gente sempre associa hipertensão à pressão alta. Já está dizendo hiper é alto, né? Tensão, então é uma tensão alta das artérias, né? Hipertensão arterial. Se vocês observarem, temos uma artéria aqui que não está obstruída, temos uma artéria, né? Uma artéria saudável, temos uma artéria que contém um pouco de gordura, que a gente chama de aterosclerose, né? E temos aqui, né, uma artéria bem já acometida por gordura. O que é que vai acontecer? O sangue que vai passar nessa artéria que está saudável, ele vai passar com muita facilidade, não vai ter uma tensão nessas artérias, uma pressão alta nessas artérias. Já nesse aqui, essa pressão já pode elevar um pouco. Então, a gente já pode caracterizar aí que esse indivíduo que está com a artéria obstruída já pode ter uma elevação nessa pressão arterial, tá? E aqui nem se fala, tá certo? Então, qual é o conceito de hipertensão? É a resistência que as artérias oferecem à passagem do sangue, né? Então, o sangue aqui vai passar com muita facilidade, já que ele vai ter uma dificuldade maior, e aqui maior ainda, ou seja, vai ter uma hipertensão arterial, vai forçar, o sangue vai ter dificuldade para passar nessa artéria, tá certo? Por isso que a gente caracteriza como uma hipertensão arterial, tá certo? Então, o sangue vai ter dificuldade. Deu para entender? Então, vamos lá. Quando a gente tem um funcionamento do coração normal, a gente tem dois termos que utilizamos: sístole e diástole. Sístole é quando o coração se contrai, tá? O momento que o coração está se contraindo, a gente chama de pressão sistólica. E o momento que o coração está relaxando, a gente chama de pressão diastólica, ou seja, é a diástole, tá? É o relaxamento. Vamos dar um exemplo. A pressão 12/8, que é a pressão normal, né? Que quando a gente vai para a parte técnica, a gente não utiliza o 12/8, a gente utiliza o 120/80. O 120 ou o 12, como é que vocês queiram chamar, ele é a pressão máxima, ou seja, é a sístole, é o momento que o coração se contrai. E o 80 ou o 8, né, o relaxamento. Então, a gente chama pressão diastólica, que é a pressão máxima e a pressão mínima, tá? Quando a gente tem uma hipertensão, alguns órgãos podem ser atingidos. E aí vai uma dica minha, tá? Geralmente, quando a gente tem uma pressão elevada, a gente busca de imediato o médico cardiologista, o especialista, né? O cardiologista.
E às vezes pode acontecer desse cardiologista dizer, olha, né, eu vou passar um exame para você, vai passar o dia todinho com aquele aparelhinho verificando a pressão. E o que é que pode acontecer? Dele diagnosticar que você deve estar somente com a pressão elevada devido a um estresse, né? Devido a uma mudança de rotina. Só que eu peço que vocês tenham cuidado, porque a pressão elevada não necessariamente é só a causa do coração. Tipo, a causa não é somente o coração. Pode ser os rins, tá? Os rins, quando não estão funcionando da forma adequada, eles ficam retendo sódio, ficam retendo toxinas, retendo coisas ruins no nosso corpo. E essa retenção causa uma elevação da pressão. Podemos ter também uma elevação da pressão lá numa artéria do cérebro. Eu não disse que poderia ter obstruído a artéria e aí o sangue tem dificuldade de passar. Se for uma artéria lá do cérebro, pode causar o AVC. Então, não é no coração, tá certo? Então, por isso que eu peço que vocês tenham cuidado quando tiverem com a pressão alta, não buscar apenas o cardiologista. É bom checar todos esses outros órgãos para saber se não tem nenhum problema, tá? Eu trago aqui os sinais de AVC, porque é uma doença que está acometendo muito a população. E com simples cuidado, né, uma atenção que a gente tem, a gente pode estar identificando essa doença. Né? Eu trago aí, ó, sorria, abrace, música e o gentle. Se vocês observarem, as iniciais formam SAMU. Né? Então, para a gente identificar que uma pessoa está tendo um AVC, é importante que a gente peça para ela sorrir. No ato dela sorrir, se um lado não reagir, ficar um lado baixo e o outro conseguir sorrir, pode ser um sinal e sintoma, tá? Pedir para ele abraçar ou levantar os braços. Se um braço cair, que for o mesmo lado que o sorriso não respondeu, né, e se ele não conseguir falar, tiver com a fala assim meio embolada, eu peço que imediatamente leve a assistência médica, tá certo? Então, quanto antes a gente conseguir resolver isso, melhor. Menor são as sequelas, tá? Então, hipertensão é resultado de maior volume de sangue a ser bombeado, os rins podem não funcionar, a contração do coração ela vai estar ineficaz, né? Vai ter uma maior frequência cardíaca, tentando, é como se fosse assim, tentando compensar, né? Não está chegando sangue suficiente em algum canto, então ele tenta acelerar os batimentos para que compense, para que o organismo entenda que, ei, precisa chegar sangue lá, mas o nosso organismo vai estar deficiente. Maior resistência das artérias, né? Então, as artérias ficam rígidas e quando esse sangue passa, ele passa com dificuldade, porque essa artéria, ela precisa estar maleável, tá? Mas com a hipertensão arterial, ela fica rígida. Então, toda vida que o sangue bate na artéria, não tem essa coisa maleável, vai ficar rígida e isso vai elevar a pressão. Perda da flexibilidade da artéria que eu acabei de explicar. Tá? Então, quando a gente vai aferir a pressão arterial, a máxima se dá na contração do coração, que eu já expliquei, a sístole, e a mínima no relaxamento, tá certo? Quando o coração fica relaxado, é a diástole. Eu dei o exemplo aqui, ó, de 120 por 80 milímetros de mercúrio, 120 seria a sistólica e o 80 a diastólica. Quais são as causas da hipertensão, né, da pressão alta? Tem um fator hereditário, tá? Que é muito comum. Então, se tem alguém na família hipertenso, fique atento. A probabilidade de você ter é muito grande. Então, eu preciso me cuidar para que não haja esse risco, tá? Obesidade é outro fator, tá? Estresse. Então, a gente tá vivendo numa sociedade, numa fase da vida muito estressante, alimentação não saudável, e aí isso me preocupa porque hoje em dia só o que tem é alimentação não saudável, né? São os fast food, que tudo é muito prático, muito rápido e comida rápida e pronta,
tem um teor de sódio muito alto, é muito sal, tá? E o excesso de sal, eu recomendo que vocês não utilizem o sal na mesa para colocar em cima da comida, isso prejudica muito, tá certo? Então, não coloque o sal em cima da comida, é um veneno, tá certo? Temos também outros fatores, né? A falta de exercício, a má alimentação, o álcool, o tabagismo, né? Também são outros fatores que contribuem para a elevação da pressão, tá certo? Quais são os sintomas? É super importante a gente estar falando de sintomas também, né? O que é preocupante? A maioria dos casos não tem sintomas, né? E isso é preocupante porque é interessante que quando esteja acontecendo algo de errado no nosso organismo, é importante que o organismo sinalize para a gente poder buscar assistência. Porém, tem casos que são assintomáticos, ou seja, sem sintomas, e aí é perigoso, que a pressão está lá em cima e a gente não sabe o que está acontecendo. Tá? Mas nos casos que tem sintomas, é muito comum as dores de cabeça, principalmente na nuca, né? A tontura, sangramento nasal, que muita gente não sabe disso, o cansaço, o rubor facial, que é a vermelhidão no rosto, tá? Vômitos, falta de ar e visão borrada, tá? São alguns sintomas da pressão alta. Consequências, se eu tenho pressão alta, né? O que pode estar acontecendo comigo? Derrames cerebrais, tá? Infarto agudo do miocárdio, que esse é muito comum, que a gente já sabe. Insuficiência cardíaca, né? Angina é aquela dor no peito. A angina, gente, é um sinal de que há uma obstrução na artéria, mas que essa artéria não está obstruída totalmente, mas é um sinal. Quando ela está obstruída totalmente, a gente caracteriza como um infarto, tá? Porque necrosa. A angina é um sinalizador, olha, essa dor no peito forte, olha, tem alguma coisa errada, possivelmente suas artérias estão obstruídas, tá certo? Insuficiência renal, que eu já falei, né? O rim pode estar não está sendo suficiente e aí não filtra o sangue, fica retendo as toxinas, elevando a pressão e pode dar alteração visual, tá certo? Diagnóstico e tratamento, gente. Como é que a gente pode fazer esse tratamento? É importante, tá? Fazendo regularmente, todos os dias, verificando a pressão, certo? Em horários diferentes, tá? Alimentação saudável, evitar açúcar. Muita gente acha que não é, mas é importante evitar o açúcar, o doce, as gorduras. Acha que é só evitar o sal. Não, tá? Porque o açúcar, o doce, a gordura, ele vai também criar gordura nas artérias. Atividade física, diminuir o sal, não fumar, não beber, controle do estresse, faça uma meditação, tire um minutinho do seu dia para poder meditar, para poder desacelerar, usar medicamentos, né? Não abandonar o tratamento, tá certo? Aqui são alguns medicamentos, tá? Diuréticos são aqueles que eu vou eliminar o sódio na urina, tá? Um exemplo, furosemida. Antagonistas de cálcio. Sem a entrada do cálcio, né? Se eu cortar, bloquear a entrada do cálcio no meu organismo, o meu coração ele não vai ter muitas contrações. Então, o músculo ele não vai contrair muito. Por isso que a gente chama de antagonista de cálcio. Beta-bloqueadores vai diminuir também a contração cardíaca. Inibidores do ECA provocam o relaxamento dos vasos. Lembra que eu disse que quem é hipertenso tem a rigidez nos vasos. Bloqueador de angiotensina, eles vão provocar também o relaxamento desses vasos. Pode causar tosse, e aí se tiver a tosse a gente pode estar mudando, né? E vasodilatadores, para aqueles casos que estão com as artérias obstruídas, eu vou dilatar o vaso para facilitar a passagem do sangue, tá? Então, ó, mantenha o peso adequado, diminui, abandone a bebida, né? Não fumar, pratique atividades físicas, diminua o sal na comida e evitar o estresse, né? A rotina para aferição da pressão arterial.
Isso eu vou fazer com vocês quando a gente voltar para a nossa rotina de sala, tá? Mas é importante que explicar o procedimento antes de aferir a pressão. Ter um repouso mínimo de 5 minutos, sem esforço físico de 60 a 90 minutos antes, né? Não ter ingerido bebida alcoólica, pernas descruzadas, afastar roupas do local do manguito, porque às vezes fica pressionando e aí pode alterar a pressão. E sempre a altura tem que estar o braço tem que estar na altura do coração, tá certo? Aqui a classificação, a pressão ótima é o 12/8, tá? Normal ainda, o 130/85, o limite 139/89. A gente já considera hipertensão 140/90 e quando há uma pressão sistólica é a pressão máxima que fica alta, tá certo? Então é isso, gente. Cuide bem da saúde de vocês, né? Esse é o momento para que vocês também possam estar fazendo exercício em casa, porque a gente tá parado, né? Então é interessante que vocês tenham uma rotina também de exercícios, tá certo? No nosso próximo conteúdo online, tá? A gente vai estar discutindo outro assunto interessante com vocês, tá certo? Eu espero que a gente vai estar falando de sinais vitais, eu espero que vocês gostem, né? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima. Tchauzinho!